Olá, sejam bem-vindos ao nosso site refisdacrise.com.br. Eu sou o Omar e estou do lado do Dr. Adalberto. Olá, bem-vindos novamente. Novos parcelamentos para a gente comentar agora. Deu uma pausinha no final do ano, no fim do PERT. E de uma certa forma temos um novo PERT meio diferente agora, né? Pois é, como vocês devem ter percebido ou visto já em site, inclusive no nosso site, é claro, finalmente foi derrubado o veto do presidente Michel Temer naquele projeto de lei complementar que institui o chamado Programa Especial de Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Olha, até, né? É o PERT do Simples Nacional. Então, houve uma derrubada do voto pelo Congresso Nacional nessa semana, né, na primeira semana de abril. E agora, né, Adalberto, estamos aguardando apenas a publicação desta nova lei complementar, que deverá sair em breve, nos próximos dias, no máximo, aí, semana que vem, provavelmente, quando então iniciará o prazo de 90 dias para a adesão ao PERT-SN, como está sendo chamado, né? PERT-SN, 90 dias de adesão. Mas acho que convém a gente falar, né, Adalberto, ainda que rapidamente, o que abrange este parcelamento? Quais são os débitos passíveis de parcelamento, de pagamento no PERT-SN? Isso então, na verdade é a primeira vez que nós estamos tratando de um refis oficialmente para débitos do Simples Nacional. O que são débitos do Simples Nacional? São os débitos a guia DAS, certo? Então, não é para a empresa que está no Simples hoje, para a empresa que foi no Simples, não. É para a empresa que em algum momento estava no Simples e gerou dívidas originadas do Simples, originadas por guia DAS, declarada não paga ou auto de infração. Então pouco importa se hoje a empresa está no Simples, se hoje ela está no lucro presumido, se hoje está no lucro real, o que importa é a dívida. A lei inclusive é bem clara, dizendo que entram não apenas os débitos declarados pelos contribuintes através da PGDAS-D, como também débitos decorrentes de auto de infração. Então, perfeito. Também débitos dos estados, dos municípios, e é claro também da Receita Federal, esses débitos poderão entrar no Simples Nacional. E de forma ainda mais ampla, hein? A legislação fala débitos inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, e também é possível, né, Adalberto, tem inclusive um dispositivo expresso nesse sentido, admitindo a migração de parcelamentos para o PERT-SN. Mas quais seriam esses parcelamentos? Quais são os dois parcelamentos que são passíveis de migração? Isso, os dois únicos parcelamentos que foram criados, né, para o Simples. O parcelamento ordinário, o parcelamento comum, simplificado, né, de 60 vezes. E aquele parcelamento que eles deram um nome de parcelamento especial, que foi um parcelamento em 120 vezes. Da lei complementar 155. Perfeito, aquele parcelamento que num primeiro momento o contribuinte só mostrava uma intenção de entrar no parcelamento e depois quem fez essa opção pela intenção abriu o prazo para adesão. Isso, então, 2016, esse parcelamento. Perfeito. Então esses são os débitos que entrarão no Simples Nacional. Agora, Adalberto, e o período de apuração? O contribuinte pode colocar débito de fevereiro de 2018 ou tem algum limite? Então, o limite, aliás, um texto até confuso, né, na legislação, pelo menos nessa parte do Congresso, esse decreto, ele fala que no parágrafo 2º do inciso 2 do artigo 1º, então artigo 1º, inciso 2, parágrafo 2º, poderão ser parcelados débitos vencidos até a competência de novembro de 2017. Então, ele falou vencimento e competência no mesmo texto. O que vai prevalecer, né? Nós entendemos que trata da competência de novembro. Os débitos vencidos referentes à competência de novembro, ou seja, os vencidos até dezembro de 2017. Isso. Então, tudo indica que vai seguir. Lógico, a gente está tratando aqui desse texto, mas
vai sair ainda a legislação, né, a lei complementar com o texto oficial, vai sair a regulamentação, nós trataremos disso, mas pelo menos é uma data que nós já temos, né? A regulamentação não será feita pela Receita nem pela PGFN. Neste caso, como estamos tratando de débitos do Simples Nacional, compete ao Comitê Gestor do Simples Nacional, CGCN. Provavelmente através de uma resolução é que vai ser dada a regulamentação deste parcelamento especial. Parcela mínima, Adalberto, qual que é o valor da parcela mínima? Uma parcela mínima bem mais interessante do que até brigaram no PERT, né? A parcela mínima está para R$300. Isso. E no caso de MEI, até uma novidade, né? Vai ter a possibilidade de parcelar as dívidas da MEI, mas débitos do microempreendedor individual ainda não definiram qual que será a parcela mínima, então deve ser ainda mais baixa. Então vamos agora para encerrar a questão das formas de pagamento. Quais são as opções, os benefícios oferecidos por essa nova lei complementar que criou o PERT-SN? Foi mantida a entrada de 5% sem descontos. Perfeito. Então, tal como ocorreu no PERT normal, né, no PERT do ano passado, 2017, o PERT-SN também exige uma entrada de 5% do valor total do débito sem desconto algum. Então a empresa está devendo R$1 milhão, valor total, principal, juros, multa, encargos, R$1 milhão. Vai incluir no PERT 5% do valor total, nesse mesmo exemplo, R$50 mil. Esta entrada de 5% poderá ser dividida também em até 5 vezes. Então, grosso modo, são 5 entradas de 1%, né? Ou uma entrada de, como vocês assim preferirem, também chamado de pedágio, né? Sinal. Agora, e os 95% restantes? Aí sim, sobre esses 95% restantes é que incidirão os descontos. E o contribuinte terá três opções para pagar. A primeira é pagar à vista. É a entrada de 5% e os 95% restantes ele paga à vista. Então depois de 6 meses, né? No 6º mês. Com descontos excelentes, aliás. Os descontos são absurdos, né, Daber? Quais são os descontos? 90% dos juros. Muito bom. Que é o que, vamos lá, é o que mais pesa, né, numa dívida. 70% das multas, independente se ela for de mora, de ofício ou isolada, excelente também, e 100% dos encargos legais. E os encargos a todos, né? Mas... Então, débito que foi inscrito em dívida ativa, aqueles encargos da Procuradoria, eles zeram. Aliás, 100% estão em todas as modalidades. Perfeito. Tanto nessa do pagamento à vista, que nós já falamos, 90%, 70% e 100%. Segunda opção de pagamento, após o pagamento da entrada, nós temos o parcelamento em até 145 parcelas. Até. Tem que ser não, pode ser menos. Até porque nós temos parcela mínima de R$300, alguns contribuintes não chegarão nesses 145. Então os 95% restantes, porque tem 5% de entrada sem desconto, os 95% em até 145. Quais são os descontos para essa modalidade? 80% de desconto nos juros. Então, à vista é 90%, em até 145, 80% dos juros, também fantástico. 50% na multa, ou seja, pela metade a multa, e os encargos também 100%, zero encargo. Então, realmente, a diferença mesmo está nos juros, mas assim, 10%, de repente pode valer a pena mesmo parcelar. E a última opção é de parcelar os 95% restantes em até 175 meses. Perfeito. Quando então haverá um desconto de 50% nos juros, 25% nas multas e 100% nos encargos. Também tá bom, mas é que a diferença, convenhamos, né, para o 145 é pequena, né? Realmente não sei até que ponto vale a pena optar pelos 175 meses. Às vezes por uma questão de necessidade de caixa mesmo, né? O ideal é fazer cálculo, né, gente? Então, pegar os valores, distribuir o que é a principal multa e juros, calcular e ver o que é melhor para a sua empresa, para a sua realidade, se compensa até. Muita gente pergunta para a gente, mas vale a pena eu pegar dinheiro do banco, pegar dinheiro de parente para quitar?
A única resposta é que vocês precisam calcular. Cada um tem a sua realidade, cada um consegue seus juros por fora de outro jeito. Às vezes tem bem piorado. Então, para se livrar, paga à vista, porque senão Exato. durante o parcelamento não libera o bem, né? Tem que esperar o fim do parcelamento para liberação. Tem empresa que às vezes está precisando encerrar as atividades, está com essa dívida aí, fica interessante encerrar, porque é algo que a gente falou entre os vídeos. Encerrar a atividade da empresa com débito não dá, gente. Vocês respondem pessoalmente. Então, tem que analisar esse ponto também. Então, pessoal, essas são as primeiras grandes novidades que a gente quer passar para vocês. É claro que gravaremos outros vídeos, postaremos mais notícias, mais informações no nosso site do refisdacrise.com.br, como sempre temos feito, no próprio Facebook, né, do nosso escritório, Leite Melo Camargo Sociedade de Advogados. Então, ali vocês também terão mais informações sobre o PERT. O último aí já é um recado, né, Adalberto, para aqueles contribuintes que estão com parcelamento em andamento. O cara está a parcelar tanto os 60 meses como os 120. A orientação que a gente tem dado, para de pagar isto. Por quê? Porque depois você vai migrar para um parcelamento especial com descontos nas multas, juros e nos encargos. Ok? Lembrando que esse parcelamento admite até 3 parcelas, né? Perfeito. Em atraso. Então, mais informações, aguardem aí que a gente vai colocar, atualizá-los sempre no nosso site. Até mais, pessoal! Tchau, tchau. Até a próxima.